Eu conheci o Sérgio Camargo em 1972. Ele veio fazer uma exposição aqui muito bonita na Colexio. E ele, aliás, eu não cheguei a conhecê-lo na exposição. Eu conheci a obra dele e fiquei encantada com o trabalho que ele fazia. E ele ainda estava morando na Europa. Aí, em 1973, quando ele veio, a Galeria Colexio fechou. E quando ela fechou, eu vi uns trabalhos que estavam à venda lá dele. E eu adquiri 5 relevos dele, assim, maravilhosos, que eu achei maravilhosos, e trouxe para minha casa. E ele, assim que voltou da França, ele veio em São Paulo, em 73, e ele veio, perguntou quem era essa pessoa que tinha comprado tantos relevos dele, né? E foi uma coisa, eu achei que foi um esforço grande eu ter conseguido comprar aqueles relevos. Daí ele veio me conhecer em casa, que eu tinha pendurado em casa, né? E aí nós ficamos amigos. E nos identificamos muito na maneira de pensar, porque eu estava fundando uma galeria também embora fosse sob papel, com obras geométricas, construtivas, enfim, que tinha muito a ver com o trabalho dele. E a gente ficou, através desses contatos, a gente fez um elo muito grande de amizade. Eu adorava a escultura, adorava a geometria, então era uma coisa que para mim me fascinava. E eu já estava trabalhando naquele tempo com a Amilcar de Castro, ainda na Galeria de Artes Gráficas, com a Mira Schendel e Lygia Clark, alguns artistas que condiziam com o trabalho dele. Depois, logo em seguida, eu abri uma galeria em 80, só minha, mas daí com obras tridimensionais. E naquele tempo, então, eu comecei, fiz já a primeira exposição, eu já fiz com a Amilcar de Castro, Franz Weissmann, Lygia Clark e Sérgio Camargo. Quer dizer, era uma coisa assim, eram 4, para mim, ídolos, né, do que eu estava propondo, do que eu gostava, né? O Sérgio, dos artistas que a gente conhece, sempre foi um artista muito generoso. Um dos artistas que mais se preocupava e se entusiasmava com o trabalho dos outros artistas, colegas dele. E como ele foi o primeiro a ir para a Europa, ele, junto com o Guy Brett, que era o curador de uma galeria chamada Signals, em Londres, ele conheceu um grupo de pessoas e ele insistiu que o Guy Brett e o Paul Killer, que era o dono da galeria, viessem ao Brasil para conhecer a Lygia Clark, Mira Schendel, Hélio Oiticica, que o Sérgio apreciava muito. E eles vieram, e através desta viagem, o Guy também convidou esses artistas para participarem das exposições da Signals. Signals foi uma galeria muito importante em Londres, porque introduziu a arte cinética, a arte geométrica e construtiva em Londres. Foi uma galeria muito especial. Só que ela viveu pouco. E depois, quando fechou, ainda estava para fazer uma exposição do Hélio Oiticica, que foi fazer numa outra galeria, depois fez o da Mira Schendel, mas todas com a indicação do Sérgio Camargo. O Sérgio tinha um relacionamento na primeira geração, que era a geração dele, mais velho, então alguns até mais velhos que ele, como foi Franz Weissmann, o Amilcar, acho que era mais ou menos da mesma idade, mas tinham outros artistas daquela geração, a Lygia Clark, a Mira Schendel, eram muito amigos. Eles eram, inclusive o Sérgio a Mira e a Lygia consultavam constantemente o Sérgio das obras novas que eles faziam. Tamanha a afinidade que eles tinham e o respeito que eles tinham pelo Sérgio. E o Sérgio estava sempre de prontidão. E da mesma forma que ele fazia com esta geração, ele também fazia com os novos, que ele se entusiasmava, como o Valtécio Caldas, a Iole de Freitas, o Hélio Oiticica, enfim, Tunga,
E eles eram uma pessoa que estava sempre estimulando esses outros artistas. Tinha o Suede, da mesma geração dele, mas, enfim, ele era uma pessoa que era consultada por estes artistas e ele se sentia muito feliz de poder opinar sobre alguma coisa. E ele era muito bom nessa parte, porque acho que ele pegava muito bem as sutilezas do que o artista da outra geração ou da mesma geração estavam pensando.